Pessoal, a live de hoje, então, é sobre transidentidades por uma leitura clínico-política. É uma live também de lançamento do livro O que aprender com as transidentidades, psicanálise, gênero e política, publicada pela editora Criação Humana de Porto Alegre, né? Isso. Saiu agorinha, fresquinho, né? Não saiu ainda. Foi para gráfica hoje, grandes emoções. Grandes emoções, sai agora que no final lindo. de julho. Então, a gente nem fez. A gente até pensou em fazer um pré-lançamento, fazer alguma promo, mas a gente decidiu que não, porque sempre pode atrasar e a gente não quer pessoas ansiosas esperando pelos livros. Então, a gente vai fazer a propaganda do livro, obviamente falar sobre o livro, mas as ações de pré-lançamento deixam o livro ficar pronto, de verdade, assim, ter certeza. Os tempos andam meio imprevisíveis. Bom, e aí contar para vocês, né? A gente tem a honra de contar com o Eduardo Léo Cunha, que é baiano, Salvador, psicólogo, psicanalista, doutor em saúde coletiva, mestre em teoria psicanalítica pela Federal do Rio de Janeiro, atualmente professor do programa de pós-graduação Psicologia da Universidade de Sergipe, né? Isso, Federal de Sergipe. Federal de Sergipe e pesquisador associado do Departamento de Estudos Psicanalíticos da Universidade de Paris. Queria contar uma novidade para quem está assistindo, conheci o Eduardo em Paris, né? É verdade. A gente passamos uma temporada juntos em Paris, inclusive eu, tu, a Miriam, enfim, foi um período bem gostoso. Mas, Eduardo, conta um pouquinho sobre o livro e contar para vocês também que o Eduardo compõe o corpo docente da pós em psicanálise do Hospital Santa Catarina de Blumenau, tá? Em que ele ministra disciplina sobre psicanálise e gênero. Tá bem, pessoal? Eduardo, conta um pouquinho sobre a ideia do livro. Acho que a ideia para a gente bater um pouco, né? Por que a ideia das transidentidades? Por que a ideia de discutir gênero? Olha, eu acho que a primeira coisa importante a ser dita é um pouco a justificativa do próprio título do livro, né? E do título da live também. Por que transidentidades? Acho que esse é um primeiro ponto, né? Acho que muito da motivação de escrever o livro, de trabalhar com esse tema, vem, né, de uma reflexão em torno desse termo, né, e em torno da crítica ao uso de categorias que a gente continua usando, que são categorias herdadas da medicina, da psiquiatria, enfim, como a categoria de transexualidade, né, e que tem uma clara conotação patológica, né, psicopatológica, né. A gente herdou o termo transexualidade, sobretudo do Stoller, que tinha uma relação direta com a psicanálise, né? A partir de uma certa figura clínica, né? Não por acaso chamada de transexual verdadeiro, né? Muito explorada pelo Stoller na década de 1960, 70. Né? E a primeira inquietação é o fato de que essa figura não descreve mais minimamente, né? Ao menos em minha modesta opinião, e de muitas pessoas com quem a gente conversa, né, não reflete minimamente a multiplicidade e a diversidade das experiências hoje de dissidência em relação à norma binária de gênero. Certo? Então esse é um primeiro ponto. Né? Então a gente quer o uso do termo transidentidades tem a ver com o reconhecimento dessa multiplicidade, dessa diversidade, né? O reconhecimento de que o termo transexual e a categoria de transexualidade não dão conta dessa experiência. Né? É óbvio que há outras coisas em jogo, né? Uma das coisas é a ênfase na questão identitária, né? Isso é algo muito pontuado pelas pessoas trans, né? E não binárias, etc. Né? Todas essas pessoas que vivem experiências de dissidência em relação à norma binária de gênero, que se trata de uma questão da relação consigo e da relação com o corpo próprio. Né? Muito pouco a ver, por exemplo, com a questão da eleição de objeto. Né? Muito pouco a ver com o fato de ser homo ou heterossexual. A própria ideia de homo ou heterossexual fica um pouco perturbada, fissurada, né? Com uma série de fissuras por conta dessas experiências não binárias. Né? Porque, de alguma forma, a própria categoria de transexualidade ela é muito articulada à ideia de inversão sexual. Né? A leitura clássica, banal, laica, ignorante, se a gente quiser, né, da transexualidade é de uma pessoa que tão mobilizada pelo seu desejo por alguém do mesmo sexo, resolve mudar de sexo, né, e reconstituir assim, uma espécie de heterossexualidade natural.
Não enfim, a coisa, a gente fala disso, parece que é algo realmente da ordem de uma ignorância, mas é algo mais profundo, mais sério e mais delicado. Por exemplo, não sei se vocês sabem, um dado curioso, né, triste, mas curioso, é que o governo iraniano, por exemplo, estimula, né, cirurgias de transgenitalização em homossexuais. Né, para corrigir. Cortou um pouquinho. O governo iraniano, né, ele incentiva cirurgias de transgenitalização para homossexuais. Né? Ou seja, para que aquele casal homo se converta de alguma forma em um casal hétero, restituindo uma certa natureza. Claro, então, a ideia de transexualidade está diretamente articulada a essa matriz. Né? Então, essa é uma das razões. Há muitas outras. Então, a primeira motivação... Desculpa. A primeira motivação, para terminar, a primeira motivação do livro foi essa. A segunda coisa... eu gosto muito, fiquei muito contente com uma apresentação do livro, sai na orelha do livro, feita pelo Marco Aurélio Máximo Prado, da UFMG. E o Marco disse uma coisa que eu fiquei muito tocado. Né? Disse, é um livro honesto. Isso é uma outra motivação. Eu estou com a apresentação dele aqui. Eu acredito, né, que faltava um pouco de honestidade. Ele coloca, o que o livro nos propõe é honestidade. Pois é, acho que faltava um pouco de honestidade, né? Nessa discussão, né? Uma postura mais aberta. Acho que a psicanálise tem se comportado de uma maneira muito defensiva. Né? Quando a gente pega os textos de psicanálise, há dois dados muito fortes e muito marcantes. Né? Primeiro, quando a gente pega os textos de psicanálise sobre, digamos, transexualidade, né? Ele é basicamente uma tentativa, eles são basicamente, na sua maioria, uma tentativa de demonstrar que o aparelho conceitual da psicanálise continua válido e que pode dar conta dessas novas formas de experiência. A maioria desses artigos, mais ou menos, não há nada de novo. Né? É a psicose ou é a histeria. Enfim, eu acho isso complicado. Né? Não se escuta essas pessoas, a teoria é prévia. Há alguns outros índices muito delicados. A gente fez uma pesquisa aqui com a garotada de PIBIC, fez um trabalho pesado de revisão da literatura. E aí, num certo recorte de tempo, a gente separou 32 artigos que tratavam especificamente das transidentidades na psicanálise. Só tinha um que tinha material clínico empírico. O resto de tudo era comentário sobre a teoria, leitura de textos de ficção, leitura de matéria de jornal. Quer dizer, acho que essa falta de honestidade é o que o Marco se refere. Né? Então, a motivação do trabalho também é de cumprir uma lacuna, de efetivamente colocar em reflexão essas experiências, reconhecendo a sua novidade e reconhecendo a sua legitimidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu publiquei um artigo numa revista de Londres com a Miriam Debê, há muito tempo atrás, acho que uns 10 anos atrás. E quando eu fui fazer a revisão da literatura, é sobre casais homoparentais. Ou a parentalidade, enfim. Eu não lembro o título, faz um tempo já que a gente escreveu esse artigo. E um dado curiosíssimo, né? Porque muitos casais homossexuais não se achavam no direito de ter filhos, porque achavam que a única possibilidade de ter um filho era num casal hétero. O que aponta por uma heteronormatividade da vida. Achei muito interessante quando tu diz assim, porque veja, a conversão, né, né, ou a transgenitalização, né, de um homem ou de uma mulher, quer dizer, converte esse casal num casal heterossexual. Sim. Recolocando de novo a norma. Eu acho que eu queria discutir um pouco sobre isso, porque de alguma maneira é interessante assim, né? Eu te contar um dado clínico. Eu recebi uma adolescente de 16 anos que foi autorizada pelos pais a iniciar a mudança de sexo. Aqui na região de Blumenau. E quando eu vou escutar essa adolescente, né, eu digo, tá, mas com base no que tu tomou essa decisão, enfim, vendo vídeo no YouTube. Né, eu digo, bom, se uma decisão como essa não dá pra tomar vendo vídeo no YouTube. Percebe? E aí o que mais curioso é interessante a postura dos pais de
topar e iniciar uma mudança que depois é reversível. Como é que tem escutado isso, Eduardo? Olha, Michele, há muitas questões aí, né? E muito delicadas. Sim. Primeiro, o seguinte, a própria ideia de mudança de sexo, né, é uma expressão que eu preferia que a gente não usasse, né? Porque muitas dessas experiências, o que está em jogo é exatamente uma recusa da norma binária, ou seja, um protesto, uma recusa, uma não aceitação de um modelo, né, de expressão da corporeidade organizado a partir de dois sexos, né, ou dois gêneros. Né? Então, o que a gente tem, na maioria das vezes, é uma multiplicidade de experiências, né? Não é à toa que, às vezes, se compila 60 gêneros, 70 gêneros diferentes. Quer dizer, o que você tem é uma produção, né, de um amplo espectro de experiências em relação ao corpo próprio. Esse é um primeiro ponto, certo? Então, pensando na sua paciente, uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: qual é o acesso que qual é o acesso à informação que essas pessoas têm? Porque, por exemplo, eu participei há pouco tempo atrás de um debate com o Jean-Pierre Lebrun, né? Foi quase uma briga, mas enfim, quase que a gente vai ver de fato, porque realmente é difícil ali a conversa. Mas enfim, o ponto de partida, né, era toda a crítica que ele fez a um filme chamado A Pequena Garota, que está disponível no Google Play, enfim, que fez muito sucesso na França no ano passado. Né? E que conta a história de uma menina trans, bem pequenininha, tem 5, 6 anos, 7 anos, né? E que tem um problema, porque ela não pode ir para a escola. Ela começa a ter muitos problemas de ir para a escola porque ela quer ir vestida de menina. Né? E há uma rejeição da escola, etc. É um menino que quer ir para a escola vestido de menina. É uma menina, ela é uma menina trans. Né? Ela se identifica com o gênero feminino. E a mãe reconhece isso, a família reconhece, o círculo restrito reconhece. E ela quer fazer... e ela quer ir para a escola vestida de menina, ela quer fazer balé, enfim. E há uma certa rejeição. E a posição da escola, a posição do psicólogo da escola não pode. Veja bem, a única pessoa que escuta essa criança é uma médica, que tem uma categoria para lançar, disforia de gênero, certo? Ela reconhece essa criança como disforia de gênero. Óbvio que isso confere a essa criança um diagnóstico. Óbvio que isso insere essa criança, que pode estar apenas fazendo uma experiência em relação ao seu corpo e a seus papéis sociais, ao seu processo de socialização, insere ela num destino que é esse da dita transgenitalização ou da mudança de sexo, etc. Isso reforça, né, esse modelo binário. Né? É um menino vestido de menina, ou é um menino que quer ser uma menina, ou é uma menina que está no corpo de menino. Podem ser mil coisas, né? Então, esse modelo médico, efetivamente, torna as coisas mais estritas, limita possibilidades, mas é o único disponível. É o que permite a criança ir para a escola, afinal. Né? É o que permite a criança ter amigos e amigas. Porque o que você tem antes é uma rejeição absoluta. Então, o que a gente tem que pensar, inclusive como psicanalistas, é que tipo de ferramentas simbólicas e teóricas a gente tem para oferecer a essas crianças a possibilidade de produzir experimentações. Né? E, obviamente, o tema das crianças é um tema muito mais delicado. O livro é sobre adultos. Né? Mas, enfim... Sim, porque agora, tem um ponto aí... Desculpa, deixa eu só terminar. Tem uma coisa curiosa, por exemplo. Há uma guerra, né, contra essa questão das crianças. Nesse debate com o Lebrun, estava presente uma psicanalista da Salpêtrière, da Faculdade de Medicina de Paris, da Universidade de Paris, e a Agnès Condé, e ela disse, olha, muitas dessas crianças, né, experimentam, e ao fim, né, na adolescência, não vão fazer a transgenitalização. Claro. Né? Vão ter uma vida não binária, vão se identificar com um gênero que não é o seu gênero de designação, mas não vão fazer nenhum tratamento hormonal ou cirúrgico. As possibilidades são restritas. O que a gente tem que entender é o seguinte, quem impõe esse modelo binário, né, somos nós. Né? Somos nós os especialistas que recebemos essas crianças e entendemos que ela tem que ser homem ou mulher.
o problema todo começa aí. Quer dizer, é por isso que um autor como Paul Preciado, né, que aliás é um homem trans, vai dizer que o problema é uma espécie de epistemologia que nos orienta, né, que divide o mundo entre homens e mulheres. Né? Teve uma manifestação em Paris, uma vez que eu acompanhei, tinha uma coisa muito bonitinha, que era o seguinte, era um cartaz que dizia assim, tirem o seu sexo do meu registro civil, certo? Ou seja, deixem eu ser cidadão sem ter que me comprometer com nenhum sexo ou gênero. Essa é uma possibilidade absolutamente nova, que a gente tem que considerar, e que nossos modelos de pensamento, né, não aceitam. Né? É algo da ordem de uma certa ininteligibilidade. Mas não adianta trazer essas experiências para uma inteligibilidade, para um modo de compreender, que me parece falido. Então tem que produzir novos saberes, tem que entender essas experiências. E para isso é preciso escutá-las. É para isso que é preciso aprender com elas. Alguém perguntou aqui no chat, eu vi rapidinho qual era o título do livro. É por isso que o livro se chama O que Aprender com as Transidentidades. Porque eu acho, sinceramente, aí eu volto para a questão da honestidade, do elogio do Marco, assim, as pessoas estão cansadas de verem a gente vomitando teorias, sabe? Produzindo verdades. Eu acho que falta um pouco, como eu sou baiano, você disse que eu sou baiano, falta um pouco de humildade, né? A nossos colegas, né? De dizer, a gente não sabe o que é, a gente não sabe o que se passa, a gente não tem uma resposta, sabe? A gente não sabe o que vai acontecer com essa criança, com essa adolescente. Agora eu queria falar mais uma coisinha, que é a seguinte. Uma das coisas que os psicanalistas, muitos psicanalistas criticam, muitos psicólogos, enfim, é que a decisão é muito rápida. Veja bem, a decisão pode ser rápida para a gente que está recebendo. A decisão pode ser rápida para os pais. Mas esse sujeito, né, essa criança ou adolescente, ou mesmo adulto, está sofrendo com isso há algum tempo. Né? Está pensando sobre isso há algum tempo. Está se debatendo com isso há algum tempo. Ora, Eduardo, e por que tu acha, né? Porque, veja, eu acho que tem um apontamento clínico importantíssimo que tu fazes, né? De alguma maneira, quer dizer, ao teorizar sobre isso, ao vomitar a verdade sobre isso, a gente também acaba decidindo um pouco a condução disso, né? Sim. E não escutando e não levando em conta o sujeito em questão. O que tu tens escutado na tua clínica sobre isso, dos pacientes, e mais, eu acho, por que para alguns, porque eu acho que aí sim é um problema, por que para alguns a mudança de sexo, ou a transgenitalização, se apresenta como a única saída? Porque, veja, eu acho que tem algo aí que recoloca a questão, né? Porque é quase como, né? Essa lógica também convoca o sujeito a também ficar sem saída. Eu acho que o apontamento quer dizer, que saídas são possíveis aí? Queria escutar um pouco sobre isso, Eduardo. Pois é, acho que é um tema delicadíssimo, né? A gente não sabe, as saídas são... A gente tem visto que as saídas são infinitas. Engraçado, claro. Ontem eu estava dando aula, né, anteontem, dando aula para a turma de clínica psicanalística e peguei um texto do Jurandir Freire Costa. E o Jurandir é um texto antigo, uma das coisas mais simples, mais bacanas que ele diz é o seguinte, uma doença orgânica, um sofrimento físico, ele tem uma resposta. Um sofrimento psíquico, de qualquer ordem, ou mais do que isso, uma interrogação sobre a existência, né? Uma decisão sobre o que eu quero ser, sobre o que eu vou ser, sobre como eu me percebo, tem infinitas respostas. Né? Cabe ao sujeito construir. É para isso, teoricamente, que a psicanálise serve. Para criar um espaço onde seja possível para o sujeito inventar um modo de ser com o qual ele se sinta mais confortável, mais feliz. Como diz o velho Freud, ame e trabalhe mais e melhor, enfim. Né? Simples assim, recuperar a capacidade de amar e trabalhar, trocar o sofrimento neurótico pela miséria banal. Né? É isso que a gente quer. Eu sempre procuro definir o trabalho analítico como um campo de experimentação ética. O sujeito está ali, né, diante de si mesmo e uma forma de existência que não lhe serve mais, que produz mais sofrimento do que prazer. Para isso que a gente vai no terapeuta, né? Há um certo desencontro consigo mesmo e sofremos mais do que temos prazer.
Então é preciso inventar uma nova existência. É isso que tem que ser feito. Qual o caminho, né? Como será essa existência? Não sabemos, né? Como dizia o velho Derrida, a psicanálise se dá sem garantias e sem álibis. Então, eu não sei qual é a solução. Agora, em relação à sua pergunta, eu fico... eu vou te Eduardo, chatear com todas as minhas preocupações, né? Então, deixa eu só falar. Então, para algumas pessoas, né, a mudança de sexo é a única saída. Agora, a mudança de sexo é a saída hegemônica oferecida pela cultura. Isso não pode ser desconsiderado. Talvez seja a única, né? Para o sujeito... Veja bem, um dos problemas é a rede de assistência à saúde. Então, eu vou contar uma história, né? Eu trabalhei por algum tempo, pouquíssimo tempo, no ambulatório aqui da universidade, de acolhimento a pessoas trans, né? E tinha uma colega muito preocupada, uma médica, endocrinologista, muito dedicada e muito preocupada. Então, ela era nova no assunto, não conhecia a questão. Então, ela foi visitar vários ambulatórios, enfim. E voltou, né, muito encantada com o ambulatório de uma cidade, porque o psiquiatra entrevistava cada paciente pelo menos uma vez por mês, para saber que ele está, se ou a paciente estava engajado com o tratamento. Ora, isso é uma forma de controle. Uhum. Né? Isso é uma forma de controle. Porque, veja bem, todo o processo de acolhimento, toda a rede é montada em cima de uma ideia. Isso está na portaria do Ministério da Saúde. Essa ideia é de conformidade sexual. Ao fim do processo, o sujeito encontrará a conformidade sexual. Ora, é exatamente essa conformidade que a maioria dessas pessoas está dizendo, isso não existe. Certo? E, enfim, então, muitas dessas pessoas aderem ao tratamento, dizem que querem fazer a cirurgia para ter atendimento na rede de saúde. Imagine o que é para uma mulher trans, autodeclarada travesti, trabalhadora do sexo, né? Vamos falar logo, classe popular, negra, né? Ser atendida, né, na rede pública de saúde sem ter direito sequer ao reconhecimento efetivo do seu nome social. Né? Uhum. Aquela mulher chegar no hospital e ser tratada por senhor Alfredo. Né? Pensem na humilhação que é isso. Né? Uhum, então, claro. Quer dizer, a adesão ao tratamento ela é muito complexa, né? E encobre muitas coisas. Por exemplo, uma das críticas que se faz ao discurso médico e mesmo ao discurso psicanalítico é que vai dizer assim, se você pega os usuários e usuárias de um determinado serviço, todos lá vão falar em mudança de sexo, acreditam na conformidade sexual. Claro, porque se não fizerem isso, não estão no sistema, serão expelidos. Né? Então, é um pouco complicado. Então, eu diria duas coisas. Primeiro, há um problema de base, que é o fato, para essas pessoas que vivem dissidências em relação à norma binária, essa norma é hegemônica. Certo? Essa norma regula a nossa existência. Né? Uma pessoa... aqui no Brasil, há o preconceito social enorme. Quer dizer, essa pessoa não consegue ter um trabalho. Né? A retificação do nome é um processo. Agora, graças ao Supremo, ficou mais simples. E é interessante que foi reconhecido como um procedimento burocrático. Né? Mudar o nome é um direito do sujeito. Não precisa de nada além de um procedimento civil, um cartório. Certo? Então, isso é muito recente. Mas há situações que a gente não se dá conta, gente, pelo amor de Deus. Quer dizer, você pensar na França, você falou de Paris, né? Efetivamente a gente se conheceu lá. Para o sujeito, todo mundo usa o transporte público com a carteirinha. Imagine o que seria para você, né? Ter que apresentar na sua carteirinha e na sua carteirinha está escrito Luiz Alfredo. Né? E o fiscal te dizer assim, madame, esse cartão não é seu, a senhora vai presa. É isso que se passa. Quer dizer, a gente não se dá conta dessas coisas. Então, a adesão ao discurso da conformidade sexual... Eu fiquei muito irritado recentemente, inclusive vai sair um artigo meu com o Pedro Ambra, agora na Lacuna, por conta daquele texto. O Pedro estava na mesma época em Paris com a gente, lembra? Pois vai sair um artigo nosso sobre esse maldito texto agora do Jacques Alain Miller, né?
em que ele fala algumas barbaridades, enfim. E é isso, sabe? Nesse discurso, no texto do Millet, se fala em propaganda trans, né? E como se essas pessoas controlassem a mídia, né? Controlassem o sistema. Gente, essas pessoas no Brasil vivem 35 anos. Essas pessoas não têm acesso a emprego, né? São grupos vulnerabilizados, precarizados, né? E a gente está aqui morrendo de medo porque eles vão conquistar o mundo. Tem alguma coisa errada nessa história, né? Pelo amor de Deus. Tem alguma coisa esquisita aí. E o que tu acha? Eduardo, mas qual é a fantasia nisso? Porque tem uma fantasia. Não. Veja, acho que tem... Eu discordo de você. Eu não acho que tem uma fantasia. Eu acho que tem múltiplas fantasias. E eu não sei qual é. Não, sabe? Sim, mas veja... Sim. Não, mas peraí. Eduardo, escuta a minha pergunta. Escuto, diga. Escuta a pergunta. Veja, quando tu faz esse apontamento, é uma minoria desassistida, vulnerável, numa situação de marginalização social, e a gente está preocupado que eles vão conquistar o mundo, tem uma fantasia, ou várias fantasias envolvidas nisso. Nossa. Né? Quer dizer, desse que tem medo, né, que faz essa... Né, supõe, quer dizer, o que tu acha que está em jogo aí? Né? Porque, de alguma maneira, é quase como um certo... diria receio, né, de dar visibilidade ou tornar visíveis essas pessoas. Agora eu entendi sua pergunta. Eu estava tão assim preparado para fazer a guerra. Porque é difícil. Eu vou lhe contar uma história. Quer dizer... Você não gosta de uma guerra, né, Eduardo? Não, eu vou lhe contar uma história, né? Enfim, que tem a ver também com aquele período que a gente estava lá. Eu estava no pós-doc, enfim. Que é o seguinte... Foi bom, né? O pessoal, ele adora fazer feira, Eduardo, sabia? Ele ia para as feiras de Paris e se divertia. Eu adoro fazer comida. Tu gosta de cozinhar, né, Eduardo? Eu adoro fazer comida. Meu Instagram é propaganda dos eventos e comida. E algumas fotos da praia para as pessoas que não moram numa cidade com praia ficarem com inveja. Veja bem. Eu escrevi... Em breve eu vou te visitar, viu? Venha, será muito bem-vindo. Eu te levar para a praia para comer caranguejo. Veja bem, em 2014, 2015, eu escrevi um artigo, né, de provocação, assumidamente, né, num tom meio irônico, chamado A Psicanálise e o Perigo Trans, ou Por que Psicanalistas Têm Medo de Travestis. Né? Que lindo! Foi. E esse é um artigo, até hoje é um texto, talvez o meu texto que mais circule, enfim. E, veja bem, esse texto foi recusado numa revista com 2 pareceres, né, em que eu era desrespeitoso, difamatório. No dia que eu recebi esses pareceres, eu tinha um almoço com o nosso colega Tony Ayush. E aí eu cheguei para conversar com ele, me queixei, né? Gente, coisa agressiva, ofensiva. Ele disse, Eduardo, eu já fui ameaçado até de morte. Então, há um clima, né? É uma guerra. É uma guerra e é uma guerra importante a ser travada, porque eu acho que dela depende o futuro da psicanálise. Eu acho que a gente tem que ganhar, né? Porque acho que há um movimento conservador muito feio, né? Tem um trechozinho do livro, desse livro que vai sair agora, em que eu digo o seguinte: há uma decisão ética urgente a ser tomada, né? Por nós, psicanalistas, psicólogos, psicoterapeutas, enfim. Mas, sobretudo, por nós psicanalistas. É o seguinte: ou a gente cerra fileiras em defesa das formas atualmente possíveis de existência, né? Vamos defender a ordem simbólica, vamos defender a diferença sexual, né? Ou a gente cerra fileiras em defesa do que já existe, ou a gente tenta criar espaço para a produção de novas formas de existência. Essa é uma decisão ética. Certo? Lindo, eu estou do lado da produção isso. de novas formas de existência. Eu acho que para isso... Incrível. Porque, veja bem, tem uma coisa...
Roudinesco acabou de publicar um livro também, parece que horroroso, que eu não consegui ler, tenho problemas com o Roudinesco há muito tempo. Mas, enfim, em torno que sempre circula em torno dessa ideia, né? É desde o tempo em que se considerava o transexual psicótico. Mas agora eu entendi qual é o teu problema com o Roudinesco, com o Lebrun e por aí vai, né? O Lebrun foi muito divertido, pena que não foi gravado, né? Porque teve uma hora que ele fez, ele disse assim, não, porque se você disser desta maneira, nós podemos encontrar uma conciliação. Eu fiz, Monsieur Lebrun, eu não estou interessado em nenhuma conciliação com o senhor. Nossos pontos de vista são inconciliáveis. Não estou interessado. Enfim, já me perdi de novo. Não, Eduardo, claro, porque é disso que você está falando a live inteira. Mas eu queria voltar... a gente não precisa entrar em conciliação. Pois é. Agora eu queria voltar para uma coisa. Que é a seguinte. Tá eu estava respondendo qual era a fantasia. Então, nesse artigo, eu discuto isso. Né? Assim, por que a gente está tão assustado com isso? Né? E a resposta é meio por aí. Certo? Quer dizer, esses saberes e essas formas de existência interrogam as nossas práticas, interrogam a nossa teoria. Né? Claro. E a gente tem que trabalhar, gente. Pelo amor de Deus, chega. Né? Eu me lembro de uma conferência, eu sempre cito isso, do Pierre-Henri Castel, né, em que ele disse o seguinte: gente, não tem um conceito novo produzido na psicanálise desde a década de 1980. Ele foi mais maldoso, inclusive foi maldoso porque ele estava numa plateia de gente bastante mais velha. E ele diz assim, a psicanálise está se convertendo numa gerontofilia. A gente fica adorando os nossos velhos e não se produz nada de novo. Né? Então, eu acho que a gente tem trabalho a fazer. Né? Então, porque, veja, Eduardo, acho que tem algo muito bonito no que você está falando. Porque quando surge a possibilidade do novo, esse novo é demonizado de alguma maneira, né? Quando na verdade, quer dizer, né, o que tu está apontando quer dizer, o quanto esse novo também poderia fazer furo nessa lógica que está instituída. Sim. Né? E mais, assim, né? Porque, veja, e aí eu queria te fazer uma pergunta, porque é uma espécie de leite de Procrusto na sexualidade. Tu lembra do mito de Procrusto? Não, na verdade, pode contar de novo, até pra mim, né, que Procrusto recebia os viajantes, grego, né, o mito grego, recebia os viajantes e tinha uma cama que tinha um tamanho único. Se o cara fosse maior, ele cortava a cabeça e os pés. Sim, se o cara fosse menor, ele esticava até, né? Quer dizer, tem aí uma certa normatização da vida que faz que se produza de alguma maneira, calma, Eduardo, um certo empobrecimento, né? Empobrecimento da vida enquanto possibilidade de produção do novo. Sim. Né? Porque o que a gente percebe, né? Que é isso, assim, o sujeito tá sempre... e aí eu acho que tem uma pergunta fundamental, né? Quer dizer, o sujeito também, em resposta ao seu desamparo fundamental, ele também busca esses modelos para se amparar. Ele também tenta se adequar a uma imagem. Sim. Né? Enfim, queria escutar um pouco sobre isso, Eduardo. Porque... Pois é, essa moça, foi a Inês Condé, que é essa psicanalista de Salpêtrière, ela disse algumas coisas muito bacanas nesse embate com o Lebrun. Né? Enfim, graças a Deus ela estava do meu lado, porque ela era muito bacana. Mas ela disse, uma das coisas que ela disse é o seguinte, né? A gente está falando assim, o sujeito tem que lidar com a ordem simbólica, tem que lidar com o tesouro do significante, mas novos significantes foram se produzindo nos últimos tempos, né? Então, essas novas formas de existência implicam uma transformação dos nossos padrões de inteligibilidade, isso é inevitável. Então, quando você fala do mito, é um pouco... se você pegar os artigos, né, toda a literatura recente, que é cada vez maior, sobre a questão trans, chega a ser engraçado, né? São psicóticos. Não são mais psicóticos. Claro, não dá para achar que tem essa quantidade de doidos circulando nas nossas vidas. Então, não são psicóticos. Não, são perversos. Não, também é muito perverso. Não, aí são histéricos. Gente, né? Enfim. Pelo amor de Deus. Né? Não, o negócio e o mais curioso é definir a estrutura clínica sem conhecer, né?
Pois é, o Lebrun, pelo menos, teve a honestidade de dizer: nunca atendi uma pessoa assim. Assim é porque assim deve ser essa coisa monstruosa, né? Então, nunca atendi uma pessoa assim. E o que você está abrindo a boca para falar, cara? Sabe? E o que você está publicando um artigo a cada mês, né? Demonizando essas pessoas, sabe? Então, mas, Eduardo, a impressão minha, eu escutei na década de 90. Na década Vai você de 90, entregar a nossa idade, ou você. na década de 90, uma conferência do Melman. Horrorosa. Foi em Curitiba. O Melman veio pro Brasil. Tipo, 1.000 pessoas, assim, tipo, escutando aquele velho gagá, que, desculpa, que na minha opinião, o Melman tá gagá faz muito tempo. E eu lembro de ele demonizar, assim, tipo, literalmente, falar profecias, né, do que poderia acontecer. Então eu lembro que ele dizia assim: porque duas mulheres que têm assim, profecias, tipo assim, se duas mulheres tiverem um filho, ou dois homens tiverem um filho, essa criança terá um destino funesto, coisas desse tipo. Veja bem. Né? E aí eu queria te escutar um pouco, assim, no sentido assim, né, que eu vejo que tem um certo ranço da psicanálise que vai muito por esse lado. O mundo vai acabar, o caos vai se instaurar, percebe? Sim, gente, isso é tão cansativo, né? Eu tô cansado, né? Da preguiça, né? Dessa psicanálise. Da preguiça. Da tragédia, tudo é uma tragédia, gente. Bem, basta ter olha, qualquer pessoa, qualquer analista que tem um paciente adolescente sabe que as tragédias da existência são a coisa mais banal do mundo. O sujeito vive 3 tragédias por dia e continua vivo. Então, eu acho que esse é um primeiro aprendizado. Agora, então, isso realmente tem um texto lindíssimo da Silvia Lippe e do Patrick Manglier, infelizmente não está traduzido, que se chama Disfórico Você Mesmo. E uma das coisas que eles falam é isso. Gente, a gente está cansado da psicanálise aparecer como esses velhos pais que ficam nos alertando sobre o fim do mundo. Sobre os perigos do mundo. Sobre os perigos do mundo e dizendo como devemos agir. Claro! Então, enfim, eu não vou citar os nomes, mas tem um sujeito que está fazendo bastante sucesso. Não vou citar o nome porque é seu amigo. Né? E aí ele faz uma crítica enorme da medicina e, no fim, nós, psicanalistas, é que temos que assumir, né, o serviço de atendimento, decidir quem faz. Não, gente, não tem que decidir nada, cada um que decide a sua vida, sabe? Essa postura. Enfim, agora eu vou contar 2 coisas. Primeiro, eu vou fazer uma história. Você tá afiado hoje, Eduardo. Eu vou contar uma história muito engraçada, que pra mim... O pessoal viram como ele é afiado? Olha, vamos lá. Vamos pro xiste, que foi eu era uma criança ainda, tinha lá meus 20 anos de idade, e o meu mãe esteve em Salvador, eu morava em Salvador, e tinha um menino que sempre fazia tradução de todos os franceses, né? Que era o Felipe, um francesinho muito simpático, enfim. E aí ele foi traduzir o meu mãe, e uma hora ele estava meio cansado. Aí ele começou a traduzir, o meu mãe falava cartel, e o Felipe traduzia por quartel lacaniano. E aí tinha uma amiga do lado que fez assim, claro, né, com esse sargento do lado, ele só pode pensar em quartel. Então, essa é a primeira referência. A segunda coisa é mais dramática, que no livro que Rudinesco publicou, que fez bastante sucesso aqui no Brasil, sobre a perversão, que eu acho um horror, escrevi um artigo na Ágora sobre isso. Qual o livro? Uma história obscura de nós mesmos, enfim. Ao lado obscuro de nós mesmos. É o livro da Rudinesco sobre perversão. Saiu há 10 anos, 12 anos. E fez muito sucesso. E nesse livro ela fala assim, 3 figuras da perversão na contemporaneidade. O pedófilo, o terrorista e o transexual. Eu quero que alguém com o mínimo de bom senso me explique o que diabos pode haver de comum entre essas 3 experiências, além do preconceito de quem as olha. Não há nada. Não há nada. Né? Então, é isso. Acho que quando você fala da fazer, eu fiquei com medo, né,
porque eu sempre fico com medo que me queiram que eu resolva o problema. Qual é a fantasia da transidentidade? Há infinitas transidentidades e há infinitas fantasias. Não, mas não é fantasia, não. É do outro que tem preconceito, a nossa. Pois é. Essa fantasia, eu acho que tem a ver com uma questão central nas experiências de gênero contemporâneas. Né? Eu tenho agora trabalhado com a ideia de utopia, né? De como no discurso, vai ser o próximo livro lá para 2023. Né? Sabe que o Edson Souza de Porto Alegre trabalha com utopia, né? Conhece o Edson? Conheço de nome, enfim, é meu amigo de Facebook, agora a gente tem essa categoria, né? É meu amigo de Face, mas enfim. Tá. Eu acredito, eu tenho percebido cada vez mais que todos esses discursos, sejam teóricos, sejam políticos, das dissidências de gênero, eles trazem consigo um projeto utópico, certo? E esse projeto utópico tem no seu núcleo, né, uma transformação dos limites do humano. Né? Ou seja, e eu acho que é isso que incomoda. Né? Eu acho que isso perturba. Né? Grande parte do nosso conhecimento, que a gente está no regime da biopolítica, né? E grande parte do nosso conhecimento, tem muita gente falando sobre isso, se orienta para decidir quem é humano e quem não é. A categoria de perversão, por exemplo, serve para isso. Né? Aquela categoria criada pelo pensamento nacional socialista, né, pelos nazistas, e muito explorada pelo Agamben, de vidas indignas de serem vividas, quer dizer isso. Vida nua, né? Qual é o limite do humano? Com quem eu preciso me identificar e com quem eu posso não me identificar? Ou seja, quem eu posso deixar como dejeto na rua, por exemplo. Certo? Então, ou seja, quais são as vidas matáveis, né? Quais são as vidas matáveis? Então, me parece que uma das questões é isso. Essas pessoas estão colocando em jogo, né, o nosso entendimento do que seja humano, com o qual a gente está mais ou menos confortável. Né? Então, isso, obviamente, nos perturba. Eu acho que essa é uma questão. Acho que há uma outra questão, que aí é uma questão que efetivamente é um pouco o título, né, da nossa live, que é uma leitura clínico-política das transidentidades, né, que é o que eu tento fazer, é o percurso que eu tento fazer no livro. O livro começa com uma crítica, né, a essa história, né, que a gente conhece, que produz segregação, produz silenciamento, produz patologização. Né, e essa história é organizada em torno de um eixo, que é uma perspectiva diagnóstica etiológica. Né? A gente olha para essas novas formas de experiência, a gente quer botar numa caixinha e dizer como diabos isso foi acontecer. Né? Então a gente primeiro dá um nome, classifica, hierarquiza e depois vai encontrar uma razão para ficar confortável, né? Sabendo que aquilo é uma exceção e que aquilo não vai, né, acontecer conosco. Essa é outra coisa importante. Certo? Então, o livro ele passa então de um percurso que vai de uma crítica a essa perspectiva diagnóstica etiológica para a proposição de uma perspectiva clínico-política, né? Que eu tento construir a partir de uma ideia muito interessante, que é uma ideia antiga de um psiquiatra chamado Zondi, que depois foi aproveitada pelo Jacques Schott, né? E é retrabalhada pelo Philipp van Hout e pelo Thomas Gaskins num livro que saiu no Brasil, muito genial, chamado Psicanálise sem Édipo, que é a ideia de patoanálise. Essa ideia, em termos muito resumidos, é a seguinte: psicanálise sem Édipo. Psicanálise sem Édipo. Né? A ideia central da ideia que é essa categoria de patoanálise. Ora, a ideia de patoanálise é a seguinte: as formas de sofrimento psíquico, que a gente chama de doença, que a gente chama de patologia, que a gente chama de transtorno mental, nada mais são do que exacerbações, né, dos pontos críticos da nossa existência humana enquanto tal. Certo? Então, eu torço um pouquinho a leitura do Gaskins para dizer o seguinte: as transidentidades, né, as experiências trans, elas colocam em jogo, elas dão visibilidade a aspectos críticos, decisivos dos nossos processos de subjetivação na contemporaneidade. A relação com o corpo e a inserção no regime biopolítico, tecnocientífico, né? A questão identitária, a nossa submissão a identidades compulsórias e a relação entre íntimo e público. Fala um pouquinho como é que tu tem pensado essa relação sujeito hoje com o corpo
e a relação entre o público e o privado. Acho que é uma temática... São duas coisas. Primeiro, sabe qual é o livro que me vem? Eu sempre lembro do Sennett, sabia? Do público e do privado. Tu lembra do livro do Sennett? Claro, tá esgotado. Acabei de publicar o Declínio do Homem Público. Acabei de publicar um livro sobre isso. Vamos lá, você está ótimo. Vou fazer vários merchans agora. Primeiro eu vou responder aqui a uma pessoa que perguntou onde compra o livro. O livro não está à venda ainda. O livro chama O que Aprender com as Transidentidades, da editora Criação. Por que não aparece para mim essas coisas? Não está aparecendo as frases, pois as é, perguntas. Assumir o controle da sua live. Veja bem. O livro vai estar disponível no site da Criação Humana, com certeza, em algumas livrarias, provavelmente no site da Academia. Enfim, mas está lá no criaçãohumana.com.br, vocês vão encontrar o livro a partir do final de julho. Pré-venda a partir da próxima semana. Então, isso é a primeira coisa. Agora, essa questão do público, gente, eu acabei de lançar um livro. Né? A pandemia deu isso, né? Tinha vários projetos. O livro das Transidentidades eu estou escrevendo desde 2015. E em 2019, essa é uma coisa curiosa, em 2019 eu recebi uma encomenda, né, de um amigo que estava organizando uma coleção. Quero que você me mande um livro, tem que escrever em um mês. Eu disse, gente, o que eu vou fazer em um mês? E aí fui trabalhar com uma ideia, né, que eu apresentei num encontro que a gente teve lá em Atenas, em 2016. Por sinal, Eduardo, a Grécia é algo incrível, né? Não é? Pois não é? E lá, naquele lugar maravilhoso, na universidade, a gente fica até mais inteligente naquele lugar. Claro, a gente pisou na Grécia, fica inteligente na hora. Com aquela beleza toda, tá louco, meu. Então, em 2016, eu fiz uma conferência a partir até do que acontecia no impeachment de Dilma, sobre desenvolvendo uma ideia que estava já cozinhando e atormentando o juízo, que era o seguinte: essa distinção do Sennett, né, entre público e privado, essa ideia de declínio do homem público, não dá mais conta. Porque hoje não se trata do privado e do público. Né? Tá, mas deixa eu só recolocar um outro autor que também discute a questão, Felipe Julián. Não conheço. O Felipe Julián tem um livro chamado Abandonaste Teu Pai e Tua Mãe, em que ele faz, porque eu acho que tu tem toda a razão. Tu tem toda a razão. Olha que interessante. O Julián é um livro, as velhas, né, da década de 90. Exatamente. Né? É um livro da década de 90, enfim, naquele período lá, 90, 2000, não lembro mais um ano, 97 talvez. Ele vai dizer assim, que a parentalidade, né, que a conjugalidade, enquanto a conjugalidade se dá no registro privado, a parentalidade se dá no registro público. O que a gente vê? Isso que o Julián e tanto o Sennett vão chamar como uma nova clivagem entre público e privado. Acho lindo o que tu está falando, porque tu está falando, isso se recoloca a todo tempo. Não, e se recoloca de uma maneira mais radical, porque eu acho que não. Veja bem, a própria ideia de privado, não sei se você sabe, privado etimologicamente vem de um cargo público. Né? Então, a relação, a definição do privado é quase negativa, é o que não é público, certo? Me parece que surge uma outra esfera, cada vez mais valorizada, que é a esfera da intimidade. Né? Agora eu vou mostrar a capinha do livro. Mostra. O Político e o Íntimo, saiu agora em abril pela Devires. Vende, vou dizer logo tudo, vende no site, vende na Amazon. Inclusive tem uma versão em Kindle que custa R$9 e vende no site da Queer Livros, né? E em algumas livrarias, como sempre. Agora as livrarias estão meio fora de moda por causa da pandemia. Enfim, a diferença radical é o seguinte, é que a esfera da intimidade, ela não faz nenhuma referência ao coletivo. Certo? Então, eu dou um exemplo no livro que é o seguinte, o espaço privado é a nossa sala de estar. Né? Estamos a família, a nossa casa, o nosso quintal. O espaço privilegiado, símbolo da intimidade, é o banheiro. Banheiro é o único lugar onde as câmeras de vigilância não entraram. Banheiro é o lugar onde o outro não importa. O outro não importa. O argumento do livro é o seguinte, não dá mais para pensar, né, que esse lugar
onde o outro não importa, é uma excrescência, é uma disfunção do político. Não, ele é hoje o lugar legítimo da política. Eu Para acho o que bem fala e para o mal. Eduardo, para quem está escutando, o que tu entende por político? Porque tu sabe, essa live vai chegar a todo mundo. Então vamos lá, acho que é importante, né? Vamos lá. Ainda mais nos tempos atuais. O que eu entendo por político, de uma forma simples, é o campo, né, da ação onde se definem os nossos modos de vivermos juntos. Na polis. Na polis. Não é mais na polis, gente. Não é mais na polis. O cara tá com o celular trancado. Eu ando tão encantada com essa história de viver junto que acabei de escrever um artigo sobre isso. Porque eu acho que é essa a questão, assim, como vivemos juntos. E a política é, teoricamente, o espaço da nossa vida onde decidimos como viver juntos. Isso era na polis. Né? Segundo o Agamben, passou a ser no campo de concentração. Né? A minha ideia hoje é que a gente corre o risco, porque, veja bem, o livro trata de duas possibilidades. Eu tento fazer uma leitura do contemporâneo que escape a qualquer juízo de valor, que seja fundamentalmente moral. Certo? Então, essa supervalorização da intimidade, ela pode ser para o bem e pode ser para o mal. Pode ser para o mal é o que a gente tem visto no Brasil, né? Ou seja, onde você tem uma ordem política que não se importa com 500 mil mortos, né? Onde o outro não interessa. O outro não importa. Sim. Só importa o eu, os seus afetos, né? E as suas práticas eventualmente masturbatórias e suas fantasias sexuais. Acabou, não tem outro. Sim, porque na verdade... Tá. Vai. Não, é só para dizer, esse é o lado da questão. Eu estou chamando isso de redução do político ao íntimo. Agora, há uma outra dimensão, que é a projeção da esfera da intimidade na vida pública. É isso que a gente vê com a visibilidade das pessoas trans, né? Com a visibilidade das pessoas gays e lésbicas, né? Onde o meu desejo passa a ter lugar na esfera pública. E isso é bom. Então, a gente diante de qualquer coisa, diante de qualquer realidade, né, a gente tem que encontrar as potências de dominação, as potências de sufocamento e as potências de liberdade, de transformação, de produção de novas formas de existência. Eu lembrei agora de uma coisa absolutamente idiota, mas que eu vou contar para vocês, que é muito bonitinha, né? Outro dia, coisa que a gente aprende no Facebook. Sabe aquela coisa que você nunca sabe quando aperta e quando abre uma coisa? Seja torneira, parafuso, sempre tem aquele momento que você diz, para que lado é que abre, para que lado é que fecha. É simples, gente. Para a esquerda liberta, para a direita sufoca. Então, isso não saiu mais da minha cabeça. Então, qualquer coisa, a gente está sempre diante de uma torneira. Você escolhe para que lado você vai girar. Para um lado, vai produzir resistência e liberdade. Para outro lado, vai produzir poder e dominação e silenciamento. Né? Mas essa escolha é sempre feita a cada momento, é sempre contingente. Eu fico muito incomodado, né? Desde meus estudos sobre identificação, enfim, quando a gente pega qualquer processo psíquico, qualquer mecanismo psíquico, qualquer experiência e decide de antemão qual é o destino que aquele processo vai ter. Né? Eu fico muito irritado. Quer dizer, voltando ao nosso tema, há experiências de dissidência à norma de gênero que produzem enorme sofrimento. E há experiências que produzem uma transformação, uma potência inacreditável. Então, o que a gente tem que pensar e trabalhar é quais são as condições para produzir potência e liberdade e o que é que a gente faz que produz silenciamento e dominação. Claro. E aí a autocrítica é inevitável. Mas, Eduardo, super lindo o que tu está falando, porque de alguma maneira tu está apontando que a gente precisa ir além do que está colocado, no sentido, né, de também, quer dizer, ter uma estratégia biopolítica aí para justificar o assassinato dos matáveis e não matáveis. Sim. Né? Porque essa população de gays, travestis, os trans, na verdade, antes, né, de serem travestis, gays ou trans,
sujeitos que estão numa situação de vulnerabilidade social violenta. Pois é. Né? Violenta e mais, assim, eu acho que tem algo aí, quer dizer, de alguma maneira, quer dizer, também encontram por aí uma maneira de encontrar alguma visibilidade, percebe? Porque eu acho que tu traz várias coisas importantes. Uma crítica importante à psicanálise, né? O quanto a psicanálise, muitas vezes os próprios psicanalistas resistem ao novo, né? Uma crítica à preponderância da teoria em detrimento da clínica, Sim. que eu acho que é algo importantíssimo que tu trouxe. Né? Em terceiro, eu acho que muitas vezes uma ausência de uma certa crítica um pouco mais ampla em relação aos efeitos da nossa prática e da nossa teorização no mundo. Porque isso toca no que tu chama de viver junto. Sim. 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 Percebe? Eu tenho uma amiga, que ela está assistindo aqui, que eu já vi que ela entrou, que disse uma coisa muito bonitinha. Ela disse, às vezes o que eu acho que falta aos analistas é um pouco da humildade necessária para pedir ajuda profissional, entendeu? Acho que falta alguns analistas se analisar, fazer análise, interrogar sua própria existência, sabe? Tem uma coisa que o Tamir insiste bastante, e, enfim, e é visível, que uma grande questão nessa história é uma questão contratransferencial, né? É uma questão contratransferencial que se articula a questões sociais, né? A maioria dos nossos colegas nunca conversou com uma pessoa trans na vida, né? Acha que são todas infelizes, né? As mulheres trans são todas prostitutas, drogadas. Ou que tem uma outra estrutura, e aí tem o preconceito das diferentes estruturas também. Enfim, mas começa pelo preconceito social, sabe? Não sabe o que é. Pelo amor de Deus. Não, vou falar mal de outra pessoa. Também não vou citar o nome, mas esse é um nosso psicanalista celebridade do momento, né, que tem, quem quiser, já ter adivinhado quem é, vai lá e procura um vídeo sobre assexual. Gente, esse nosso colega fala 5 minutos sobre assexualidade sem saber o que é, Michele. Fica claro que não sabe do que se trata. Sabe, não foi no Google antes bater lá assexual para ver o que é. E teoriza 5 minutos sobre outra coisa. Porque não sabe do que está falando. Então, às vezes falta realmente, eu sou um pouco religioso, falta um pouco mais de humildade cristã, sabe? Humildade, assim, aquela humildade freudiana, né? Se eu não posso ver com clareza... Mas, Eduardo, eu acho que tem um ponto, importante, né? Que tu aponta aí. O psicanalista não pode esquecer que ele não está imunizado aos movimentos da própria história e ao desamparo de cada momento da história. Ele não está imune. Eu acho que tem um ponto aí, porque tu também está apontando, tu também está fazendo uma escuta disso, dizendo assim, muitos reagem com preconceito. Muitos reagem com a teoria. Sim. Percebe? Para se protegerem também dos efeitos que as mudanças no mundo podem provocar neles. Eu achei lindíssima, e eu vou encerrar a live de hoje, porque já é 8h15, é 9h15 já. E no final eu queria que tu falasse um pouco mais de informações do livro, tá? Para o pessoal que está acompanhando. Claro. Eduardo, achei lindíssimo, assim, que essa escolha da direita ou da esquerda é também uma escolha ética. Achei super bonito o que tu falou. Sim, sim. Né? Escolher pela liberdade, pelo novo, né? Mas também é preciso lembrar que ao fazer essa escolha, você também está fazendo uma escolha pelo confronto com o desamparo. Sim. Né? Agora é isso, assim, né? É quase como a direita ficar debaixo da saia da mamãe ou a esquerda, vamos brincar na rua com os amiguinhos sem saber o que vai dar. Eu termino o livro político do íntimo discutindo um pouco a questão do desamparo, né? Enfim, desse enfrentamento do desamparo e como a gente não enfrenta e como a gente se protege no medo, né? Eu acho que a gente está muito assustado, isso tem me preocupado muito, né, na experiência da pandemia, enfim, dessa legitimação do medo como afeto organizador da nossa vida junto, por exemplo, né?
Mas é isso. Eu ia falar uma outra coisa agora aqui, mas escapou, deixa pra lá. Não, escapou, já não sei mais o que era, né? Eu fico com mil coisas na cabeça. Mas foi bem bacana. Que linda a live de hoje, né? Impressionado com a nossa sintonia. Espero que as pessoas tenham gostado. Eu nunca sei. As pessoas me Olha, a gente teve aí 45, 50 pessoas constantemente aqui com a gente. Estamos com 40 agora. Bom, muito bom. O povo que diga que foi bom, enfim. Mas você pediu para falar pessoal, dos livros. Vai ficar registrado lá no meu canal do YouTube, tá? No Instagram também, tá, pessoal? Acabei criando um canal, né, Eduardo, para poder... Manda que eu acho bacana. Eu tenho feito muita coisa agora para dos livros, enfim. E a de hoje foi bem bacana. Eu fiquei. Mas acho que fala um pouco acelerado. Divulga os teus livros, por favor. Vamos lá. Os dois saíram, quer dizer, o primeiro saiu agora em abril. Esse eu posso mostrar, tá bonitinho, prontinho aqui. Dá para ver direitinho? A capa ficou bonitinha. Repete o título ali. Vai, fala um pouquinho do livro. Fala um pouquinho de cada livro. É um ensaio exatamente sobre isso que a gente estava falando, desse deslocamento nesse par, né, que mais ou menos organizou o nosso pensamento no Ocidente, né, essa oposição público e privado, propondo a ideia de que há um deslocamento novo, né, em torno da ideia de intimidade. Né, essa ideia, mostrando que isso pode ser pensado como uma redução da política à esfera íntima, é o que eu estou chamando de política na intimidade, né? Ou seja, agimos politicamente considerando que o outro não importa, né? E há um outro lado, uma potência, que é uma política da intimidade, onde os nossos desejos, os nossos corpos são colocados na esfera pública para impactar sobre as nossas formas de vivermos juntos. Essa, muito resumida, é a ideia do livro. Ele tem na Amazon, inclusive uma versão Kindle que eu já disse, custa baratinho, custa menos de R$10. E eu fico sempre preocupado que os livros saiam por um preço que os estudantes possam comprar. E está no site da Queer Livros, enfim, queerlivros.com.br. Mas é fácil de achar. Eu fiz uma live semana passada, especificamente sobre o político íntimo, de lançamento na Queer Livros, que está lá. Se vocês forem no Instagram da Queer Livros, vocês vão achar também. Enfim, é uma conversa sobre o livro, pode ser bacana. O Que Aprender com as Transidentidades, Psicanálise, Gênero e Político, é um livro um pouco mais pesado, em termos de páginas, inclusive. É o resultado de um trabalho... Tu gosta de uma briga, né, Eduardo? Não é que eu gosto de uma briga, veja bem... Não, mas eu gosto, tem uma pegada crítica boa. Eu curto isso. Ao contrário, né, do meu ex-presidente Lula, eu não acho que eu vou seduzir os poderes hegemônicos. Eu não tenho essa ilusão. Né? Então, se eu não vou seduzi-los, é preciso enfrentá-los. Enfim, esse livro, Que Aprender com as Transidentidades, sai pela Criação Humana, que é uma editora pequena de Porto Alegre, que faz uns livros lindos. O livro está ficando deslumbrante, né? Vem com as ilustrações do Caio Mascarello, que é um artista de Porto Alegre. Uau. E sai agora no final de julho. Final de julho ele já vai estar provavelmente no site da Criação Humana e talvez no site da Queer Livros também, mas a gente não sabe, estamos negociando. E é isso. E aí é um livro, enfim, efetivamente sobre a questão transidentitária, em que eu parto, né, de um pequeno histórico dessa história que é um pouco triste, tentando mostrar quais são as questões contemporâneas e como estão sendo organizadas, como se organizam os olhares contemporâneos sobre a experiência trans. Depois tem um capítulo exatamente sobre o Estatuto da Teoria Psicanalítica. Mas eu acho que tem algo aí importante, Eduardo, que tu traz, que eu acho que é a parte mais linda de tudo que tu falou. A gente não precisa entrar numa conciliação. Sim. No sentido de que a abertura a um novo e a aposta no viver junto tem a ver com essa possibilidade de não concluir. Uhum. Tem uma coisa, eu estava falando do livro desse capítulo sobre o Estatuto, que é uma ideia que vem do Eribon, que é a seguinte:
uma das coisas que mais me irritou quando eu estava começando a discutir essa questão foi um texto de uma psicanalista que ela dizia assim, a teoria queer é um discurso perverso porque quer propor uma nova teoria sobre o sexual. Eu falei, gente, por que não pode propor uma nova teoria sobre o sexual? Por que não pode enriquecer? Por que não podemos enriquecer o nosso imaginário sobre sexualidade, corpo, desejo, gênero, etc. Né? Então, uma ideia que vem do Eribon, a partir do que ele chama de teorias da literatura, na literatura, no mesmo livro, no mesmo espaço, convivem teorias divergentes, concorrentes. Certo? Quanto mais teorias concorrentes a gente produzir, quanto mais liberdade elas tiverem de se comportar, mais ferramentas simbólicas as pessoas terão para se construir. Eduardo, perfeito, perfeito. Eu acho lindíssimo. E me veio uma cena agora. Que isso, às vezes, olhar um horizonte infinito fica tão assustador para o sujeito que ele prefere voltar para casa. Certamente. Eles ainda acham que volta para casa não se molha. É disso que se trata. Né? Disso que se trata, de se proteger. Né? De não querer, de alguma maneira, né? Porque tem um preço aí, né? Quer dizer, para poder, né, de alguma maneira, colocar os pés na estrada, tem um preço que se paga. Sim. Que é abandonar a casa materna. Né? Que é um pouco nisso que a gente se protege o tempo inteiro. Né? Mas enfim, achei lindo a live. Eu gostei muito da nossa conversa, Eduardo. Obrigado é um prazer te ter como professor aqui da pós em psicanálise aqui de Blumenau, do Hospital Santa Catarina de Blumenau. Por sinal, pessoal, iniciando novas turmas agora em agosto, na pós em psicanálise da Clínica Cultura, na pós em psicopatologia, infância e adolescência, na pós em psicologia hospitalar e da saúde do Hospital Santa Catarina de Blumenau. Edu, então a gente se fala em breve, né? Não, semana que vem tem meu módulo lá, né, no curso. Então, tem sim. Beijo. Vamos ver como é que as pessoas vão ouvir essas maluquices todas. Vamos, eu adorei. Muito obrigado, bom, muito Michele, bom, muito bom. Beijo grande. Ficou aqui com a gente, beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado a todos, pessoal.